Olá, tudo bem? Eu gostaria da sua atenção por alguns instantes para que nós pudéssemos meditar na palavra de Deus, num texto que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu não vou fazer a leitura porque ela é um pouco extensa e o texto narra uma história muito conhecida. Narra a história de Davi e Golias. Quem nunca ouviu essa história? Quantas vezes nós já não ouvimos ou contamos essa história quando criança ou para as nossas crianças? Uma história que verdadeiramente nos relata aquele confronto entre o gigante, o poderoso, e o menino, né? O indefeso. Uma história que se repete em várias situações. Na verdade, o texto diz que os filisteus eles estavam em guerra contra Israel. E os exércitos encontravam-se um em cada lado, e ao meio existia um vale. E foi proposto que, ao invés de haver um derramamento de sangue desnecessário, cada exército escolhesse um dos seus componentes, né? Escolhesse um campeão, para que assim eles duelassem e aquele que perdesse serviria ao vencedor, óbvio. Então os reis acharam boa essa ideia, porque evitaria uma matança desnecessária. Só que, de repente, do lado das fileiras do exército filisteu, surge um homem imenso, com quase 3 metros de altura, entendeu? E a sua descrição, segundo escrito está na palavra de Deus, assustava a qualquer um que olhasse, entendeu? E foi feita essa proposta, que do exército de Israel eles levantassem um campeão para duelar com Golias. Acontece, queridos, que entre o exército de Israel não havia um homem sequer com coragem para enfrentar o Golias. Eita, meu Deus! Agora não havia ninguém com coragem para enfrentar o Golias. E o texto continua narrando, dizendo que durante 40 dias, olha, 40 dias, pela manhã e à tarde, Golias se apresentava e insultava o exército de Israel. Dia após dia, semana após semana, o exército do Deus vivo, o povo de Deus, aquele Deus que já tinha dado tantas vitórias ao povo de Israel, mas o seu exército nesse momento não havia um homem sequer com coragem para enfrentar o problema. E aí eu faço um parêntese. Quantas vezes você e eu não nos deparamos também com problemas? Problemas esses que parecem intransponíveis. Problemas esses que parecem não ter solução. Olhamos para ele e parece que não conseguiremos vencê-lo. Essa é bem a verdade. Parece que não vamos conseguir vencer. O problema parece ser demasiadamente grande para que possamos encontrar uma solução. E não foi muito diferente com o povo de Israel, com o exército de Israel, porque eles olhavam a figura de Golias, olhavam o tamanho da sua lança, olhavam para a sua indumentária e tremiam, literalmente, eles tremiam apavorados, com medo do problema, com medo de Golias. Até que, de repente, em um belo dia, já se encerrando os 40 dias, surge naquele cenário um jovem, enviado por seu pai até aquele local com alguns mantimentos, mas na verdade para saber notícias dos seus irmãos. Quem era o jovem? Davi, enviado por seu pai para saber notícias, como já falei. E aí quando ele chega lá, se depara com aquela situação, aquele homem imenso,
arrogante, lançando palavras de insulto ao exército do Deus vivo, ao exército do Deus de Israel. E mais uma vez aquele homem surge e todos ficam calados, todos ficam aterrorizados, todos ficam tremendo de medo. Todos olham para o tamanho do gigante e tremem. Mas Davi olha de uma forma diferente para aquele gigante. Davi olha para ele e diz assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Isso está no verso 26 do capítulo 17. Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Disse Davi. Davi não estava olhando para a genitália do gigante, porque você deve saber que a circuncisão era um sinal entre os homens de Israel que ao 8º dia de vida era feito uma pequena cirurgia no seu órgão genital, como se fosse nos dias de hoje uma pequena cirurgia de fimose. Isso era uma prova, certo? Era uma prova de que aquela pessoa, que aquele homem agora fazia parte do povo escolhido por Deus. Era um sinal de que aquele homem, ainda uma criança, mas era parte do povo de Deus, do povo eleito, do sacerdócio real, da nação santa, do povo de propriedade exclusiva de Deus. E Davi, quando olha para aquele gigante e o chama de incircunciso, não é porque ele estava olhando para a genitália do gigante. Ele estava apenas afrontando o gigante. Digamos que ele estava respondendo à afronta do gigante com uma outra afronta, o chamando de incircunciso. Ou seja, ele estava apenas dizendo: ele não tem promessa de Deus. Ele não faz parte da nação santa, do povo de propriedade exclusiva de Deus. E por que nós é quem estamos acuados, quando ele, na verdade, é quem deveria estar com medo? Davi resolve enfrentar aquele gigante. E aí serve uma grande lição para mim e para você. Gigantes, problemas, dificuldades existem para que possam ser superadas, vencidas, aniquiladas. Se não for pela força do nosso braço, claro, nós somos falhos, somos humanos, somos tão limitados, mas nesse caso específico não foi na força do braço, foi na confiança no Deus de Israel. Porque quando Davi foi enfrentar o gigante, Saul até tentou lhe emprestar a sua armadura, mas Davi era pastor de ovelhas. Davi não tinha costume de usar armaduras. Davi não era um homem de guerra. Davi era um homem de paz. Davi era um homem que usava a sua arte. Ele era um músico, ele era um levita, ele era um adorador. E era pastor de ovelhas. A sua arma era nada mais, nada menos do que uma funda. Para muitos, apenas um brinquedo de criança. E foi com esta funda e a confiança em Deus que Davi prevaleceu contra o gigante, atirando-lhe uma pedra na sua cabeça. E o gigante então caiu por terra. E assim que ele caiu por terra, Davi vai até ele, sobe em cima dele, porque ele era muito grande, e arranca-lhe a espada da bainha e corta-lhe a cabeça fora, erguendo assim aquele cabeção enorme. E todo o exército de Israel agora bate em retirada. E desta forma, um menino, confiando no Deus vivo, prevaleceu contra um gigante. Desta forma, você e eu, se confiarmos no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus,
a terra e tudo que neles existem, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas pelo Senhor e nada do que existe sem Ele existiria. Se eu posso, para encerrar, deixar um conselho para você neste dia, eu posso dizer a você o seguinte: confie no Senhor e Ele realizará o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, porque não há gigante, não há problema, não há dificuldade que o nosso Deus não possa vencer. Por mais que o seu problema seja grande, mas olhe para ele e perceba que muito maior do que ele é o Deus a quem nós servimos. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito repouse sobre cada um de vós, hoje, amanhã e sempre. Amém.